Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medcast. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, Ítalo? Tudo em paz. Pessoal, antes da gente iniciar, tema hoje excepcional, mas antes, sempre lembrar. Não deixe de se inscrever no nosso canal, @med.cast, nosso Instagram, nosso Spotify, Grupo Medcast. E no YouTube, Grupo Medcast também. Não deixe de se inscrever, ativar aquele sininho top, dar aquele like maroto que, gente, você não tem ideia de como isso ajuda a gente. Bom demais. Não deixe de comentar, a gente precisa do feedback de vocês. A gente quer escutar vocês. A gente tá aqui pra isso, não é pra gente, isso aqui é pra vocês. Então comentem, compartilhem. E aí, Ítalo, qual é o nosso tema de hoje? Hoje nosso tema fantástico, gestão de um hospital pediátrico, desafios e experiências. Hoje a gente traz como convidado um ilustre, um amigo querido, Dr. Vinícius Nascimento. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, gente. Feliz demais de estar aqui. Dr. Vinícius, vamos conhecer um pouco mais da sua história. Quem é o Dr. Vinícius? Como foi a sua trajetória até chegar na ortopedia e voltar para o Piauí? Mas antes disso, assim, por que fez medicina? Por que decidiu entrar nessa vida? É coisa de muitos anos atrás, né? Exatamente. Nós somos 4 filhos, né? Filho de um médico, pediatra, né? Dr. Josué, e de uma dentista, doutora Vera Lúcia. Então, a gente já foi criado dentro de um ambiente de saúde. Nós somos a 5ª geração de médico da família. Então, naturalmente, era um caminho que sai assim, quando você vai fazer uma opção na vida, na nossa família sempre aparece a história da medicina, né? Sim. E eu fiz vestibular, passei para odonto, passei para direito, mas só fiquei realmente realizado quando entrei em medicina, né? Eu me formei em 2005, aqui na Universidade Estadual do Piauí. Depois disso aí, fui fazer residência fora, comecei em Recife, morei lá ainda alguns meses em Recife. Depois saiu o resultado de São Paulo, no sul de São Paulo. Aí fui para morar em Jundiaí. Aí fiquei lá durante os 3 anos, que é o básico da ortopedia, né? No último ano, eu ainda achava que ia fazer cirurgia de quadril, de adulto, né? Era uma coisa assim que eu gostava, achava uma coisa muito prática. Mas aí um colega nosso daqui, né? A gente nos encontramos num congresso, e ele colocou a situação da ortopedia pediátrica, que não tinha um serviço de ortopedia pediátrica instalado no estado, que todo mundo fazia um pouquinho, mas não tinha aquele serviço já assim, voltado exatamente para a ortopedia infantil. Aí foi quando eu fui para o Paraná. Aí eu fiz ortopedia pediátrica lá. Aí no Paraná eu fiz ortopedia pediátrica, fiz o mestrado em cirurgia na PUC e fiz um filho. O melhor, né? E o pensamento de voltar para o Piauí sempre existiu? Durante esse período, assim, você começa a criar novas experiências, né? Então, assim, lá no Paraná, eu comecei a trabalhar já no grupo, né? Então, eu já atendia no sistema privado, eu já era plantonista do Hospital Cajuru, né? Eu tinha um plantão fixo lá, e a gente ficou quase começando a vida lá. Agora, teve uma situação que eu passei no concurso aqui. Teve um concurso em Teresina, no Hospital de Urgências, no HUT, e fiz o concurso e passei. Aí, nesse momento que eu passei no concurso aqui, a gente tem a Sofia nascendo em dezembro, né? Lá em Curitiba, e a gente ficou nessa situação assim, por uma segurança, a gente terminou voltando para Teresina. E era difícil você morar fora, assim, porque os laços aqui são muito grandes, né? Então a gente terminou vindo para cá, e quando chegou, já cheguei empregado, né? Eu já estava concursado, trabalhando, e imediatamente já fui me direcionando para ortopedia pediátrica. Nessa época eu não era do estado, né? E eu me aproximei do HGV, comecei a ir voluntariamente, começar a pegar alguns casos de displasia de quadril. Os primeiros casos de displasia quadril, que é luxação congênita, né, do quadril, sim. A gente começou a operar no HGV, no Hospital Geral. Isso em 2010. Fazia o diagnóstico na maternidade, aí regulava tinha o diagnóstico vocês. E aparecia assim, no ambulatório do HGV, os colegas diagnosticavam, chegava lá crianças já grandes. Eu operava criança naquela época de displasia de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que como não tinha um serviço de ortopedia pediátrica, eles ficavam com dificuldade de resolver, né? Sim. Então, quando eu cheguei, os próprios colegas me avisavam que tinha um caso, aí eu ia para o HGV e a gente operava lá, no serviço de lá. Maravilha. Foi assim que começou. Então tinha uma demora, né, para essa criança chegar no serviço de ortopedia pediátrica, né? Chegava com 3, 4 anos, sendo que
o diagnóstico era feito no nascimento. Né? No nascimento. Essa vinda para cá, assim, foi uma coisa que trouxe uma coisa boa, né? Em 2011, mais ou menos, acho que foi 2010 para 2011, a gente começou a atender na maternidade. Fazia como? Maternidade Evangelina Rosa. Nascia uma criança com suspeita de displasia ou com pé torto congênito, a equipe de plantão me comunicava. Aí eu ia à maternidade, fazia avaliação, diagnosticava lá, é pé torto congênito. Aí imediatamente encaminhava para o ambulatório do HGV nessa época, né? E de displasia, como diagnosticava precoce, quer dizer, eu examinava, confirmava o diagnóstico, a suspeita do diagnóstico, e já começava a tratar na maternidade, com suspensórios de Pavlik, né? Então isso aí já foi o começo do avanço da ortopedia pediátrica aqui no estado. Das experiências que você teve fora, qual foi a que mais te marcou? Ítalo, assim, o que mais me chamou a atenção no começo assim, era a diferença do que a gente via de hospital público. Sim. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, e um hospital público parecia um hospital privado, assim, nas referências que a gente tinha nessa época, né? Isso em 2005, 2006, né? Então, eu acho que o mais marcante, né, foi eu começar a abrir a cabeça de que o SUS podia ser um pouquinho melhor, né? Uma ambiência melhor, né? E lá nesse serviço de Jundiaí, o chefe de lá é o Dr. Tibagi, né? Ele coordenou esse serviço durante mais de 20 anos, né? Então, hoje é o filho dele que coordena, mas na época eu acho que foi a 20ª turma, acho que foi mais ou menos isso aí. E era um serviço muito, muito, muito rigoroso, né? De horário, de estudo. Todo dia, 5h30 da tarde, tinha prova, tinha seminário. E a gente era obrigado a todo dia estudar. Né? E isso foi muito marcante, porque foi a base da minha formação. Porque assim, não era uma residência que só trabalhava. Ele trabalhava muito, mas também estudava para valer. Né? E isso foi o marcante. Disciplina, de todo dia estar cumprindo horário, de você não poder se atrasar nem um minuto, de você tratar o paciente com o melhor que tinha, né? Eu acho que isso aí foi o que mudou mais o paradigma assim, da minha vida dentro da medicina, foi durante esse período de residência, principalmente em Jundiaí. Entendi. E quando voltou para Teresina, qual foi o desafio que teve? Foi não existir ainda no Piauí os materiais ortopédicos pediátricos. Porque tudo é diferente, né? O cara pensa que tratar uma criança é igual a um adulto, e não é. A criança não é um adulto pequeno. O metabolismo é diferente, a consolidação óssea é diferente, a remodelação é diferente. Então, quando eu retornei para cá, que fui me deparar com os primeiros casos complexos aqui para operar, você não tinha implante, você não tinha material ortopédico para usar em criança. Você tinha placa que usava em adulto e usava na criança. Mas não existia haste flexível, que você tem que usar em fraturas de ossos longos em criança. Não tinha placas de epifisiodese para corrigir genovalgo, genuvar, né? o cambota, o zambeta, né? Não existia nada disso aí aqui. Então, até a gente conseguir construir, montar isso aí, levou algum tempo, né? Levei mais ou menos uns 2 anos a 3 anos para poder ter realmente material com qualidade para criança, né? E tu imagina naquela época você convencer empresas a investir, a trazer esse material para cá, para um cara só usar. Então era muito difícil isso aí, né? Muito. Se você imagina a parte econômica, ela vai fazer um investimento de não sei quantos mil para o cara, um único cirurgião usar. Então foi muito de convencimento, de mostrar, né, a necessidade, de começar. Coincidiu na época da gente ter uma eleição da SBOT, aqui da Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional Piauí. Aí nessa época eu já entrei na direção, eu fui ser secretário. Aí a gente criou aulas, né? Aí fazia uma terça-feira por mês tinha aula. E ali eu comecei a mostrar para os colegas assim, essa fratura aqui a gente trata assim, essa outra aqui a gente faz assado, para poder mostrar que a ortopedia pediátrica ela era necessária. E ela era fundamental para a evolução, né? Sim. E isso aí os colegas abraçaram muito. Então, assim, começou nessa época o pessoal já encaminhar alguns casos e começou a tratar. 2012 teve o concurso do Estado. Né? Aí teve uma vaga de ortopedia pediátrica. Aí eu com um título fresquinho, né? Que eu acabei de receber um título, eu consegui passar nesse concurso. E foi quando a gente abriu o Serviço de Ortopedia Pediátrica do Estado.
lá no Hospital Infantil, eu e Jordano era do HGV, o vínculo dele foi para lá, e nós começamos a fazer ambulatórios de pé torto, de displasia, de paralisia cerebral e tal. E passamos um ano montando a estrutura, material cirúrgico, né? Montando o que precisava para poder a gente conseguir operar. E eu participei dessa construção. Você lembra, né? Lembro. Eu via muito gesso lá, a gente trocando gesso em criança com pé Com o pé torto, E a gente exatamente. ficava trocando gesso lá várias vezes, então foi uma construção bacana. Esse ambulatório, cara, assim, ele foi um divisor de águas, né, no tratamento de pé torto do estado. Quando eu comecei a tratar, eu tratava crianças de 7 anos, 8 anos de idade. Hoje a gente trata recém-nascido. Verdade. Por quê? O acesso. Como a gente conseguiu abrir, aí fomos construindo o serviço, colocando material, operando. No primeiro ano, de 2013 a 2014, nós operamos mais de 300 cirurgias, nós fizemos lá, eu e Jordano. Mas também operava quase todo dia. Mas por quê? Porque a gente tinha vontade de montar o serviço daquilo ali funcionar. Tanto que hoje nós temos 6 ortopedistas lá dentro. Quer dizer, hoje tem um serviço de ortopedia pediátrica de fato. Você tem cirurgião de pé, você tem cirurgião de joelho, você tem oncologista, você tem 3 cirurgiões com título de especialista, né? Então, assim, montou um serviço que fez diferença para a sociedade, né? Isso aí, para mim, foi uma coisa assim, muito de muita realização pessoal, né? Você chega lá hoje, toda segunda-feira a gente faz ambulatório. Na terça-feira tem ambulatório de paralisia cerebral. Na quarta-feira outro ambulatório de pé torto. Na quinta-feira tem ambulatório de joelho. Na sexta-feira ambulatório de oncologia e do Dr. Jordano, que atende todos os casos. Então, foi uma evolução fenomenal. Né? Então, para mim, assim, a realização maior foi poder fazer isso tudo lá fora e voltar para cá e em 10 anos você ter contribuído de fato. Né? Isso aí é uma coisa que realiza. Né? Você desenvolveu estruturou o serviço pediátrica no Piauí. Exatamente. Desde o nascimento dela. Né? Então, isso é bom, é gostoso. Isso aí. E por que foi fazer... Depois, além da ortopedia pediátrica, foi fazer oncologia ortopédica. Mas antes disso, eu tenho uma dúvida. Dr. Josué, pediatra, e Dr. Vinícius, ortopedista. Como foi que ele viu isso? Teve alguma inspiração? Não. Na verdade, durante a faculdade, eu acompanhei muito o Dr. Edinaldo Miranda, né? Que foi seu professor também, foi professor de vocês. E naquela época, eu me envolvi muito com a parte de produção. Ele estava fazendo mestrado, né? E eu comecei a me envolver com ele nessa parte de produção de trabalho. E a gente chegou a publicar na época mais de 40, não lembro exatamente o número, mas foi muito trabalho mesmo, assim. E aquilo ali eu achava que ia fazer cirurgia pediátrica, né? E a questão de plantão, quando a gente entrou no internato, que começou a dar plantão, começou a ver a vida ali do trauma, aí eu passei a acompanhar realmente a ortopedia. Maravilha. E a parte oncológica da ortopedia, viu como, Vinícius? Não, a oncologia quem faz é o Marcelo Barbosa. Lá a gente faz a parte de diagnóstico, tudo que passa no ambulatório a gente vê, isso aqui é caso oncológico, aí passa diretamente para o Marcelo Barbosa. Então a gente levou o Marcelo Barbosa, que é ortopedista e oncologista, e passou a compor o serviço. Exatamente. E lá, hoje, a gente consegue, assim, por exemplo, sábado agora vai ter uma cirurgia de escoliose. Né? Você consegue fazer o intercâmbio de colegas de outros serviços e vão para o hospital para fazer casos específicos. Né? Então, como a gente não tem no nosso grupo lá dentro um cirurgião de coluna, mas os colegas que são do HGV, eles vão ao hospital e fazem os procedimentos hoje lá. Excelente. Tem esse intercâmbio, né, entre hospital. É muito legal. Muito legal. Aqui no Piauí, quando você chegou, foi bem recebido pelos colegas? Não, foi muito tranquilo, né? Assim, a gente chegou no momento que o HUT estava abrindo suas portas, que abriu em 2008, né? Eu cheguei aqui em 2010, então estava naquela fase de montagem de serviço, né? Fui para um grande hospital daqui, que foi o Hospital São Marcos, né? Quando eu cheguei, já fui também para lá. No ano seguinte, comecei a abrir um consultório, né? E então eu tinha a vida assim, bem cheia, né? E o relacionamento sempre foi muito bom, né? Nunca tive conflitos, nunca teve nada assim, porque, na verdade, eu queria fazer ortopedia infantil, né? Então, estava ali para ajudar, né? Não estava ali para... Chegava numa clínica, era ortopedia pediátrica aqui, eu quero fazer ortopedia pediátrica. Então, hoje, né, depois de 12 anos, né, disso aí, eu faço só ortopedia infantil, né? Consegui fazer só
a especialidade. Não tem. Até alguns pacientes adultos, que são os familiares dos pacientes, né? Que chega lá e a mãe, né, quer uma consulta, ou uma avó, alguma coisa, mas o volume mesmo o consultório é só mesmo de ortopedia pediátrica. Maravilha. Mas como foi assim? Quando você estruturou esse serviço de oncologia, de ortopedia pediátrica, agora eu vou ter um na cabeça, de ortopedia pediátrica no hospital infantil, você já tinha se tornado diretor do hospital? Não. Nessa época era só concursado, era servidor. É só né? como servidor. Eu era plantonista do HUT, né, concursado, e tinha passado em 2012 no concurso. A gente começou a montar o serviço em julho de 2012, 2013 começou a efetivar as cirurgias, eu só fui para a direção do hospital já em 2015. Né? Já foi um convite que teve na transição de governo nessa época lá. E nessa época lá tinha um desafio, né? Que era fazer um diagnóstico situacional do hospital. Com certeza elaborar planos de ação para um monte de problema que devia ter lá, né? E aí eu te pergunto, qual foi o maior problema que você encarou logo no início lá? Assim, a dificuldade, assim, nós que somos médicos, nós somos acostumados só a cuidar de gente. Né? Todo dia só fazendo a mesma coisa. E a gente, às vezes, vai trabalhar no hospital público e aí nós nos queixamos, né, de alguma dificuldade, mas a gente nunca compreende ou vai buscar a compreensão por que aquilo acontece. Então, quando eu assumi o hospital infantil, foi um momento difícil, assim, porque tinha um hospital que a estrutura física muito ruim, né, deteriorada, estava uma situação muito difícil de condições de trabalho. Você tinha uma estrutura... Aquele prédio é construído... o primeiro documento que eu vi daquele prédio é de 1935, para ter uma ideia. Então, é um prédio muito antigo, né? Então, assim, é um prédio lá, depois da década de 40, começou a funcionar pavilhão, né? Era um pavilhão de tuberculoso. Em 1986, ele foi reformulado, né? Dr. Noé Fortes, que infelizmente até faleceu agora no período do Covid. A gente perdeu o Dr. Noé, que foi o fundador do hospital. Ele tirou uma enfermaria que era no HGV e conseguiu construir, lá naquele prédio onde era o pavilhão de tuberculoso do estado, o início do hospital infantil. E essa estrutura perdurou até agora. Né? Então, você imagina como era complexo. Um hospital pequeno, para dar conta da demanda do estado inteiro, são 224 municípios para dar conta lá dentro, de média e alta complexidade. Você tinha um processo de trabalho complexo, porque você não tinha informatização do hospital, você não tinha uma série de ferramentas que te dão condições de ter o controle, né, na mão. Controle de estoque, né, controle quanto é que você perdia de exame? Não tinha como saber, né, porque era tudo em papel. Então, o papel, se não colocasse dentro do prontuário, você não conseguia faturar. Tivesse uma letra bonita também, na época era tudo à mão. Não, mas era complexo mesmo, porque assim, você pegar um hospital em que ele tem o início das normas de segurança, né, internacionais, já é difícil. Mas você pegar um hospital em que ele não tinha nem a norma 1, que é a identificação, quer dizer, você não tinha nem a identificação do paciente na entrada. Né? Então, imagina que a gente foi fazer do beabá mesmo, foi começar do zero, naquela época tinha recurso? Não, tinha o que o hospital produzia. Aí tu imagina que produzia menos de 200 mil por mês no hospital daquele, que fazia neurocirurgia, fazia cirurgia geral, fazia uma porrada de coisa. Então, difícil, né? Você manter um hospital dessa forma. Então, o que a gente fez inicialmente? Qual foi o grande desafio? Foi as mudanças de processo de trabalho. Por que é complexo? Porque você tira a pessoa de onde ela está confortável. Sim. Né? A pessoa faz a mesma coisa durante lá 30 anos, fazendo a mesma coisa. E você chegar e convencê-la de que tem que mudar, isso é um processo. Só que o hospital, ele o importante dele não são as paredes, né? Não é a estrutura física. O importante dele é o RH. São os recursos humanos que fazem o hospital. Por isso que o hospital infantil, com a mesma dificuldade estrutural que tinha, ele era bom. Todo mundo fazia uma pediatria boa, resultado bom e tal. Por quê? Porque o corpo clínico era muito bom. Então, o desafio maior foi a gente fazer um diagnóstico, né, do hospital. Você tinha um almoxarifado fragmentado, então você tinha lá mais de 5 salas ocupadas com almoxarifado, em pontos diferentes. Como se controla estoque? Nenhum. Difícil, né?
Então, assim, primeira coisa que a gente teve que fazer, separar o que é inservível, né? O que não serve para poder tirar daquele ambiente. Depois começar a levantar todo o patrimônio do hospital, né? Aí começamos a enxergar o que tinha o hospital lá. O segundo ponto, processo de trabalho, implantação de normas de segurança. Aí, para isso, a gente foi recorrer a auxílio. O Ministério da Saúde tem uns programas que eles fazem convênios com hospitais de excelência. E nessa época eu firmei um contrato com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que ele manda a equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para nos treinar na instituição. Para quê? Para começar a implantar o 5S, norma de segurança internacional. E aí, a partir dali, a gente começa a fazer o hospital funcionar. Então, você imagina você pegar um hospital que você não tinha CIPA. Como é que você cuida do seu servidor se você não tem CIPA, né? Então, a partir dali, a gente foi fazer a eleição da CIPA. Nós fomos colocar um técnico de segurança do trabalho no hospital, começar a fomentar dentro do hospital a ideia de segurança. Sim. Porque a segurança não é só do paciente, é a segurança do paciente e do trabalhador. Então, a gente começou a implantar todas essas normas lá dentro, né? E implantar cultura de segurança, que é muito mais complexo que implantar uma norma. Porque a norma você escreve e coloca na parede. Agora, a partir daí, o servidor ter a cultura da segurança, entender que aquilo é importante para ele, era muito complexo. Só que foi funcionando, as pessoas foram sendo sensibilizadas. Nós levamos servidores do hospital para São Paulo, para ver um hospital de referência, para enxergar, para ver que o mundo existe uma condição de saúde diferente do que ele era acostumado a ver. E isso aí foi transformando em multiplicadores. Então, esse trabalho, principalmente da conquista, isso era o mais difícil. Porque você chegar numa instituição pública e você simplesmente querer impor normas, não vai funcionar. Você tem que conquistar. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que ele é o importante. Porque você tem que fazer que o servidor entenda que ele é que é importante. E se ele não estiver bem, o serviço não vai ficar bom, não vai resolver. Então, para você conseguir aprovar um projeto de engenharia, não é só fazer um projeto e colocar lá, não. Você tem que ter todas as normas sanitárias implantadas, tem que seguir todas as normas, tem que fazer o cara ir na prefeitura para poder liberar. Você tem que convencer o servidor de que ele tem que se empenhar horas e horas naquilo ali, porque se ele se empenhar naquilo ali, ele vai conseguir o resultado. E se não gastar o tempo naquele processo, não vai acontecer. Porque a cultura nossa de esperar do serviço público, o que é? Eu quero que funcione, mas a gente não quer fazer parte disso. E é justamente aí onde está o detalhe. Você tem que fazer parte daquilo, do processo, para que ele aconteça. Não adianta eu fazer solicitação, escrever aqui o relatório, encaminhar para uma secretaria, encaminhar para uma superintendência, porque ele não vai acontecer do nada. Você tem centenas de milhares de processos acontecendo ao mesmo tempo na mesma secretaria. Então, se você não se inserir no processo, não enxergar que aquilo ali é necessário, ele não acontece. Que foi exatamente a grande mudança do hospital infantil. Fantástico. Vinícius, agora sim, entender que gente alocada no lugar certinho, que os processos alinhados, a gente consegue os melhores resultados no hospital, não é todo mundo que consegue ter essa interpretação e essa visão. Como é que você chegou com essa visão para assumir a gestão do hospital? Então, assim, eu acho que o mais importante, assim, eu acho que o que fez, né, todos os servidores ajudarem, né, porque isso aí é um processo que não é o diretor, isso aí tem que funcionar lá do porteiro até a gestão maior, né, tem que funcionar tudo pensando no mesmo fato. Eu acho que é o respeito, né, você respeitar as diferenças, você respeitar as dificuldades que cada um enfrenta. Você tem que compreender que, às vezes, aquela ação ela não acontecia, não era porque ele não queria que acontecesse, era porque ele não tinha sido reciclado ao longo dos anos para que ela acontecesse. Então, essa sensibilidade de você ver que a pessoa tem boa vontade, é o que a gente fazia? Pegava uma pessoa que sabia e ia ajudá-la. Então, a partir dali ela aprendia o processo. E aprendendo o processo, aquilo ali ia deslanchando. Não dá para você chegar num serviço desse e mudar todo mundo de lugar. Não funciona. Se você fizer isso, causa um rompimento institucional que ela não vai mais
nem avança e aquilo vira uma dificuldade tremenda de gestão. Vira uma bagunça, na verdade. Né? Muito complexo. É muito difícil. Se você chega numa instituição e você muda, principalmente a área técnica, você se perde do processo. Então, o que a gente fez lá? A gente pegou pessoas que, depois de alguns meses na direção, né, fazendo uma observação, tendo conversa, pega uma psicóloga comportamental do hospital, que era do ambulatório, e colocamos dentro da gestão para ela poder fazer escuta, né, dos servidores, que aí ela ia filtrando, essa pessoa aqui, ela se enquadra em tal função, nessa aqui. Às vezes estava no lugar errado, estava só trocado. Uma que era boa de almoxarifado estava no faturamento, e a do faturamento talvez fosse lá do SAMI, né? Então, isso aí que a gente foi fazendo, foi utilizando as peças lá dentro para poder acomodar, né? E no sistema público você tem ainda cargos comissionados, que te dá a opção de você contratar, né, via esses cargos comissionados, ele tem uma matrícula pública, né, e que ele passa a trabalhar naquele setor onde você mais precisa, né? Então, esse arranjo ele foi sendo feito aos poucos. Foi sendo colocado pessoas, né, chave em alguns setores. Começou a se fazer a implementação da informatização, então a gente passou a enxergar melhor o hospital. Então, a gente passou a entender um pouquinho mais do estoque, passou a entender um pouco mais onde é que tinham as perdas maiores, né? Isso aí foi fazendo todo esse ajuste, né, dentro da instituição. O que melhorou? Assim, no primeiro momento, a gente teve um acréscimo de 46% do faturamento. Então, nos primeiros 8 meses, o hospital cresceu o faturamento 46%. Que isso, assim, é um número gigantesco, né? Só que ele era pequeno, porque você tinha um faturamento baixo. Por que você não avançava? Porque você não tinha condições físicas. Você não tinha para onde ampliar. Você não tinha para onde crescer, né? O hospital confinado num prédio ali antigo e você tendo que dar conta da demanda e não conseguia evoluir. E o outro ponto era a rede de lógica, que você precisa dessa rede de lógica bem implantada dentro do hospital para você ter esse controle. Então, nós ficamos durante um bom tempo estagnados nesse aumento de faturamento, né? E aí veio a necessidade da ampliação e da reforma, né? E aí onde estava o nó? Como é que você reforma sem recurso? Isso. Sem espaço. Porque também o hospital ele é cercado por outros. Assim, atrás é o HGV, na frente São instituições... HDIC do lado do hospital, na frente e do outro lado da rua. Exatamente. E conseguir recurso para a instituição pública é uma coisa muito difícil. Aí onde foi que veio digamos, o pulo do gato, né? Naquela época, nós tínhamos todos esses projetos executados, né? Eles já tinham sido idealizados lá em 2009. Olha só. Já tinha um projeto que não era igual como estava hoje, mas existia um projeto de ampliação do hospital, né? Que era a construção de brinquedoteca, era a ampliação de leitos, né? de retaguarda de urgência e emergência e tal. E por algum motivo, alguma falha processual, ficou parado. Teve começou uma obra, né? E no ano de 2012 ela ficou interrompida lá. Que quando a gente assumiu, ela ainda estava lá, né? Que era, você deve lembrar, ali no ambulatório que tinha uma obra inacabada assim mesmo, né? Sim. E aí, como conseguir recursos, né? Então, primeiro passo foi fazer o quê? Foi pegar os processos, adequar dentro das normas, das RDCs, né, corretas, e apresentar para a bancada federal. Então, a gente começou a buscar a bancada federal atrás de recursos. E, na época, o Rodrigo Martins era deputado federal. E o doutor Marcelo Castro, ministro da Saúde. Então, eu falei assim, eu tenho aqui na mão um projeto, e desse projeto aqui, eu acho que vamos usar para quê? Onde é que era o nosso nó? UTI. Então, vou atrás do recurso da UTI. Aí fomos tratar, né, com o deputado Rodrigo essa emenda. Ele foi lá fazer uma visita, ele viu o hospital, já chegou em Brasília, já autorizou uma emenda impositiva, né, de deputado federal, com recurso suficiente para fazer a reforma da UTI. E aí, doutor Marcelo Castro era o ministro, já imediatamente mandou esse recurso. Então, no ano de 2016, né, um ano depois da gente ter assumido, chegou o primeiro recurso, que era para ampliação da UTI. E aí nós fomos evoluindo o processo e chegamos no nó.
descobrimos que o hospital não tinha registro de imóvel. Então, tu imagina como é que você faz uma obra pela Caixa Econômica sem registro de imóvel. Aí começou uma saga, né? Para a gente conseguir buscar o documento. Por isso que eu achei esses documentos lá de 1940 e 35, né? Porque a gente fez uma busca histórica para poder conseguir registrar aquele prédio lá. E aí veio uma segunda dificuldade. A gente venceu a primeira, chegou a segunda dificuldade. Para onde ia realocar aquelas crianças que estavam na UTI para você reformar a UTI? Então a gente começou a buscar algumas saídas, né? Começamos aí para buscar outros hospitais para ver se conseguia realocar, e todos eles com dificuldade de espaço, né? Então virou um empecilho para você conseguir naquele momento ali ampliar a UTI. Depois disso aí, a gente ficou ampliando os processos de trabalho, melhorando, fazendo treinamento, mandando a equipe treinar. Trouxemos outro hospital de excelência, que foi o Moinhos de Vento, lá do Rio Grande do Sul, veio também para o hospital para poder assim, fortalecer mais ainda os processos de trabalho. E essa evolução, ela foi dando, assim, todas as normas de segurança, todas os núcleos foram criados, núcleo de ensino continuado, núcleo de segurança do paciente, tudo que você precisa no hospital foi criado. Aí você tinha um hospital agora, porque você tinha normas implantadas, você tinha processos de trabalho reestruturados, mas faltava a estrutura física. E aí a gente continuou fazendo, pegou os processos anteriores, os projetos, e foi mandar fazer toda a organização deles, né? Foram 12 projetos para a gente conseguir atingir a norma do bombeiro. Porque você pegar um prédio daquele, só tinha uma entrada e uma saída, né? Que era só no meio dele. Né? Então você tinha que abrir saídas de emergência. E abrir para onde? Você mesmo falou. Tem um prédio de um lado do outro, né? Então, a dificuldade que foi para a gente fazer um projeto, para ele seguir normas de segurança, foi muito difícil num prédio construído há muitos anos atrás, que não tinha normativa nenhuma de segurança naquela época, né? Então você tinha um hospital que ele estava, do ponto de vista de processo de trabalho, legal, né? Já bem assim, melhorando, mas você tinha os empecilhos de controle sanitários. Você tinha 4 banheiros para 77 leitos. Imagina como era complexo isso aí. Você tinha moradores, pacientes de doenças crônicas, que ficavam dentro de enfermaria junto com as mães, né? Você tinha uma UTI que não tinha espaço para a mãe, você não seguia normas, então as mães ficavam fora da UTI. Então, uma série de dificuldades que a gente tinha que conseguir uma saída para isso, né? Então, quando a gente conseguiu todo o recurso já para construção da UTI, tinha as normas, né, já os projetos aprovados, né? Chegou em 2018, a gente levou bancada federal também lá para dentro de novo, eu já apresentar o outro projeto, que era o projeto completo, né? Ó, nós vamos chegar, não é mais a UTI, nós vamos chegar na UTI, mas nós vamos sair de 77 leitos, vamos chegar aqui em 115 leitos. Aí, como é que ia fazer isso? Aí foi mostrar toda para poder fazer essa construção. Aí nessa época já tinha conseguido quase 1 milhão e 200 em 2016, 15 para 16, na transição ali. Conseguimos mais 6 milhões em 2018. E aí, a partir dali a gente começou. Agora vamos fazer aqui a estratégia para a gente começar a construir. Quando chega no ano de 2020, estoura a pandemia. Né? Que o recurso entrou em 18 para 19, dezembro de 18 para 19. Durante o ano a gente começou a fazer estratégia para poder... Onde é que a gente ia fazer... que onde você ia tirar o paciente, botar para cá, né? Porque isso tudo tem que ser muito pensado. Né? O mais difícil de reformar um hospital não é você fazer a obra, é saber onde vai colocar aquele paciente, porque não tem outro hospital. Não, fazer a obra com ele funcionando. Né? Então você imagina que você tem um único hospital de referência estadual, 224 municípios para atender, e você não pode parar, mas você tem que reconstruí-lo. Né? Então isso era uma engenharia de guerra, né, para conseguir fazer. Uma logística muito então difícil. Quando a gente desenhou, veio a pandemia. E aí na pandemia que ficou complexo mais ainda. Mas a gente precisava, aí ficou mais urgente, porque a gente tinha que assistir as crianças de síndrome respiratória,
do estado inteiro e ainda tinha que dar conta das outras patologias, né? Então, naquela hora, o que foi que a gente fez? Falei assim, não, a hora de fazer a obra é agora. Então, uma decisão assim, do grupo da alta gestão que foi muito... Assim, hoje a gente sabe que foi assertiva, mas na época era uma tensão muito grande, né? Ousada, certeza, né? Uma época muito ousada. Não, muito ousada. Então, o que a gente fez? A gente pegou naquele prédio que era inacabado, né? Ele já não tinha mais condições, né? Já estava com laje infiltrada, já estava bem deteriorado. A gente fez a demolição desse prédio e levantamos primeiro ele. Primeiro a gente fez essa ampliação. Aí nessa ampliação, a gente conseguiu já montar 6 leitos embaixo com capacidade de UTI e mais 24 leitos em cima, nesse prédio. Aí a partir daí a gente fez o quê? Tirou a UTI de um lugar e já botou no outro, né? Quando a gente mudou a UTI, começamos a reforma da UTI. E foi sendo feita, mesmo durante a pandemia, toda essa construção com a logística. Por que foi possível? Porque a gente teve a interrupção dos procedimentos eletivos. Não estava em cirurgia, não estava... Estava proibido, né, se fazer. Então, você, nessa janela de proibição das cirurgias eletivas, nós construímos um hospital inteiro. A gente começou dia 5 de maio, a obra. Quando chegou um ano depois, ele estava 90% pronta, faltando só a parte de combate ao incêndio e a subestação nova. Que a gente saiu de uma subestação de 300 kVA, vamos para de 1000 kVA, né? Então, ele foi inaugurado em agosto, no dia do aniversário de Teresina, de 16 de agosto, como uma data comemorativa, mas a gente conseguiu reconstruir o hospital inteiro, com rede de gás em todos os leitos, banheiro em cada enfermaria, né? Você tinha 4, hoje você tem, cada enfermaria tem seu banheiro, e banheiro bom, banheiro, com chuveiro elétrico, com assentozinho para a criança tomar banho, todo dentro das normas sanitárias, né? E todas as enfermarias com ar-condicionado central, todas com rede de gás de ar comprimido, oxigênio e vácuo, né? Então você tem um hospital hoje 100%. Durante a reforma, quando a gente foi reformar o centro cirúrgico, que a gente fez ampliação, né? Eram 2 salas, viraram hoje, são 4 salas cirúrgicas, a gente utilizou uma enfermaria como centro cirúrgico. De tão boa que ficou, você tinha rede de gás, tinha iluminação adequada, você tinha posto de enfermagem dentro, que é a enfermaria da neurocirurgia, ela foi utilizada deu para montar o centro cirúrgico inteiro lá dentro. Eu pensava que a paralisação das cirurgias eletivas tinha sido até facilitado, né? Porque estava sem cirurgia eletiva, logo tinha as urgências, né? Tinha facilitado a reforma do centro cirúrgico, né? Você precisava ter a sala por causa das urgências. Sim. Acesso central. Criança todo dia precisa de um acesso central. Todo dia tem que drenar um tórax, né? Então você não podia ficar sem centro cirúrgico. Então a gente foi fazendo tudo muito pensado, né? A gente ia fazendo, faz essa etapa, transfere aqui a UTI. Faz a outra aqui, você transfere o centro cirúrgico, né? Eu estava cuidando do hospital, eu estava ajudando nas ações do Estado de saúde, né? Estava acompanhando a reestruturação e exposto o tempo inteiro, né? Então a gente tinha muitas viagens, tinha muito contato, ia para regiões onde a gente precisava fazer um investimento de estrutura, né? Lá no sul do estado. Então tinha um grupo de trabalho que a gente ia para lá. Então em todas as ações eu estava envolvido. E isso, a exposição era muito grande. A gente passava o dia em reunião lá e quando chegava em Teresina tinha a notícia, tinha um dos colegas que estavam lá, estava contaminado. E aquilo foi muito pesado, né? O dano psicológico, né, principalmente nos meus filhos, foi muito duro, né? Ainda hoje, às vezes a gente tem que conversar um pouco sobre essa ausência, né? Porque era meio incompreensível para eles, né? Como é que o pai desapareceu, né? 5 meses sem... E todo dia ele vê na televisão que morria gente e o pai dele estava envolvido com isso. Mas se eu não tivesse tomado essa decisão, né, eu não conseguiria realizar o que a gente fez. Não conseguiria. Porque tinha que ser assim, uma decisão e ele estava obstinado a fazer aquilo. Então era muita coisa para você gerenciar ao mesmo tempo, né? Você acompanhar diuturnamente uma obra. Você todos os dias tinha horas e horas de reunião com o que era com o Comitê Nordeste, era local, era com prefeitura, era com secretarias de saúde municipais, era a logística de remanejo de pacientes.
você controlar essa regulação de pacientes do estado inteiro. Então, assim, foi um dano pessoal, mas que a gente sabe que só deu certo no Piauí porque várias pessoas fizeram isso. Isso que eu estou te contando não foi só eu. Teve vários colegas nossos que ficaram muito tempo sem ver a família. Nós tínhamos hotéis reservados, que chegava lá, tinha técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, que estavam lá meses sem ir em casa, sem ver os pais, morando num hotel, indo de um plantão para o outro. Porque a sobrecarga de trabalho foi muito pesada. Eles saíam de um hospital, iam para outro, às vezes tinha 12 horas ali para descansar, ou 6 horas, e já emendava com outro plantão, né? Então, hoje, assim, a gente chegar em 2022, assim, a gente começa a esquecer. Isso a gente não pode esquecer. Não. Principalmente nós que somos da área de saúde, assim, naquele momento, chamavam todos nós de heróis. Não era assim? Exatamente. Somos heróis. O pessoal da saúde é herói. Botaram asa em todas as enfermeiras, todos os fisioterapeutas. 2 anos depois, agora, as pessoas começam a esquecer que naquele momento estava lá as pessoas que largaram a família e estavam cuidando. E a gente não pode deixar isso acontecer. Até por respeito profissional, de plano de cargos e salário. Porque o que passa, essas pessoas que trabalham na saúde, o que elas passam, é muito complexo. Muito, muito. Eles trabalham 36 horas seguidas. Às vezes vão para casa e vão ficar poucas horas ali porque ainda tem que descansar e dar conta da família. Então, assim, eu acho que aquele momento que a gente viveu, ele foi... ele tem que ser eternizado e não pode ser esquecido nunca. Naquele tempo, com tantas tomadas de decisões complexas como essa que você falou, qual foi o maior aprendizado que te deixou? Eu acho que o aprendizado foi assim. Primeiro, que vale a pena o servir. Vale a pena. Porque mesmo depois que você fez tudo, que construiu tudo, que hoje eu chego lá, trabalho no hospital, hoje mesmo fui operar lá. Fiz 5 cirurgias hoje lá. Você chegar lá, operar um centro cirúrgico todo de fluxo laminar, né? Um piso perfeito, material bom. O bem que você faz e que todos os profissionais de saúde fizeram durante esse tempo, ele transcende a casa da gente. Às vezes a gente tem essa dificuldade de compreensão, mas o bem, ele passa por cima de tudo. Porque a realização nossa como médico, né, a realização maior da gente é no que você fez pelo outro, não é o que você faz para si. Sem dúvida. É o que você fez pelo outro. Então, se você pensar em tudo que te fez bem, não foi o carro que tu compraste com aquele dinheiro que tu ganhou fazendo alguma coisa. É quando o paciente reconhece. É quando alguém te conta, testemunha. Você mudou minha vida nesse dia aqui. E a maior lição foi essa. Que mesmo eu tendo tido um sofrimento pessoal muito grande, né, no final ele valeu a pena. Porque a quantidade de pessoas que foram beneficiadas com um dano de 4 pessoas foi muito grande. Muito maior. E que talvez eles possam não ter entendido naquele momento. Mas quando eles tiveram um pouco mais de noção e que entenderam que naquele momento o pai deles esteve ausente, mas que fez uma diferença social, aí eles vão terminar aceitando, né? Então, acho que esse é o legado, né, que todo mundo usa, né? Acho que esse é o maior legado que ficou para mim. E qual foi a maior dificuldade? Porque, assim, o COI, ele teve que tomar atitudes muito drásticas, muito pesadas, muito difíceis para a sociedade como um todo. Pro Estado. E o governo seguiu muito à risca. Isso foi uma coisa que foi inovável. O governo seguiu muito à risca o que o COI dizia. Então, assim, qual foi essa maior dificuldade dentro das conversas, das reuniões que você tinha, que você teve, assim, mais difícil de tomar lá dentro? Na verdade, assim, as decisões elas não eram difíceis, porque
elas eram baseadas em evidências. Você tinha lá inúmeros estatísticos fazendo cálculos, epidemiologistas fazendo cálculos. Então, a previsibilidade dos eventos, que eram, você fazia via o evento que estava acontecendo em outros países, via Estados Unidos, via Europa e a sequência de cá. E esses estudos epidemiológicos, eles mostravam onde ia chegar. Então, a decisão de tomar, de dizer qual era a ação, ela não era difícil. Não era difícil. O mais difícil era você se desligar das opiniões alheias. Isso era mais difícil. Porque, assim, às vezes você era interpretado como se você tivesse... Faz assim, o COI mandou. O COI não mandou nada. O COI, ele orienta assim, ó, se você tomar essa atitude, você fizer uma redução de movimentação populacional nesse momento, você vai ter esse resultado. Você vai diminuir o número de transmissibilidade, consequentemente, daqui a tantas semanas cai o número de internação. Se você não... Você dá a opção. Se você levar mais 2 semanas mantendo esse fluxo de pessoas, você vai ter o acréscimo de internações desse nível e você não tem capacidade de ampliar por isso. Então, não eram decisões difíceis, eram decisões baseadas em cálculos matemáticos, previsão epidemiológica, isso aí. Toda essa discussão, porque parece que é um achismo, né? Eu acho que eu vou fechar hoje, né? Não era assim. O COI, ele, na verdade, ele orienta. Ele diz, olha, você tem 2 opções. Você tem capacidade de ampliar leitos, comprar medicamento, manter rede de gás. Até que ponto? Aí a estrutura de saúde, pública ou privada, ela vai dizer, ó, eu consigo ampliar aqui 200 leitos em 72 horas, né? Coisa que não existe aqui, né? 72 horas. Vou ter profissional qualificado para abrir a UTI. Não tem. Você não tem mão de obra qualificada para ampliar leitos dessa velocidade toda, né? Então, o que a gente fazia, na verdade, assim, era... Você imagina que a gente tinha o misto, né? A gente sabia a realidade estrutural, então eu sabia até onde eu conseguiria ampliar ali a parte de estrutura hospitalar, e ao mesmo tempo a gente vê na previsão de aumento de casos e futuramente de complicações, e depois internação e na sequência mortes, né? Então, isso era muito pesado. Né? Você ter essa previsibilidade desenhada ali, e aí vinham os conflitos sociais, né, de retaliação, e você às vezes pensa assim, meu Deus, eu estou fazendo aqui, querendo salvar, e a interpretação é inversa, né? Mas assim, não era difícil tomar decisões, não era difícil. Na verdade, a gente mostrava o que iria acontecer, fazia avaliação, tá ali, mostrava em gráfico, tanto é que o Piauí ele não entrou em colapso porque ele era feito reuniões, 2, 3 reuniões por semana, fazendo previsões futuras, né? Fazendo todo o tempo aquela avaliação epidemiológica. Essa semana epidemiológica, dessa semana para essa que nós estamos, da passada para essa, evoluiu como? Então a gente ia fazendo toda essa avaliação sequencial. Se a gente não tivesse feito essas avaliações, a gente ia errado em algum momento. Sim. Teria errado. Porque você não consegue fazer uma previsão de ampliação de leitos, você vai ter que fazer contratação de pessoas, compra de insumos, né? Uma série de coisas, se você não tiver a previsibilidade daquilo ali. Mas, Vinícius, nós chegamos num problema na pandemia. A gente, no meio dela, a gente teve um grande problema que foi os insumos, né? Sim. Insumos, estrutura física. Como é que foi gerenciar isso lá? Nós tínhamos assim, você imagina que você às vezes precisava de um medicamento... Bloqueador neuromuscular, né? Por exemplo, bloqueador neuromuscular. Você precisava desse medicamento que estava concorrido em centenas de hospitais, né? Você começou a fazer, às vezes na falta você tinha que fazer ou remoção de pacientes, né? Ou você tinha que utilizar a sedação, né? Aumentar a sedação daquele paciente por um tempo maior. Mas, assim, essa logística de aquisição, ela virou uma guerra entre estados. O estado que tinha mais dinheiro, ele ia lá e comprava. Aconteceu com respiradores, né? Sim. Assim, teve um momento na pandemia
que o Estado tinha adquirido os ventiladores e já ficou de chegar, não. Aí outro Estado lá pegou o estoque. Então, era um negócio muito, muito difícil, assim. Não tem como numa guerra dessa, né, numa dificuldade dessa de produção, porque não era só comprar. Você não tinha produção, porque as fábricas de países onde produziam, elas pararam por conta da pandemia. Tantos funcionários adoeceram que aquelas fábricas diminuíram a produção. Não é que parou totalmente, mas diminuiu a produção. Na hora que diminuiu a produção, faltava mundialmente, né? Então ali foi uma sequência de situações que fez até o mundo refletir, né? Essas multinacionais, elas começaram a mudar parques agora de produção, né? Elas estão levando parques de produção para lugares mais remotos, onde tem menor chance de complicação. Então, a readequação, o rearranjo mundial depois da pandemia, ele é fato. Ele é fato, né? Eles vão se rearranjar, eles vão se reagrupar, né? Empresas que tinham pátios grandes demais dividiram entre outras empresas, né? Então, esse rearranjo foi necessário. Eu acho que isso aí não volta mais, não. Vai ter produção onde for mais remota, eles vão montar uma empresa para ficar protegida lá, uma indústria para ficar protegida lá. E aí, à medida que a pandemia ia avançando, ia esfriando, o hospital infantil ia se reformando, crescendo, ampliando. Quando foi que houve a inauguração, terminou a obra? Qual foi o sentimento ali naquele momento? Ele assim, interessante dessa readequação do hospital, assim, durante a pandemia teve coisas que chamaram a atenção. Por exemplo, crianças que tinham saúde suplementar, quer dizer, tinham um convênio, foram internadas no hospital infantil, porque não tinha vaga na rede privada. Aí isso aí já traz para a gente para outro problema. Falta de leitos de pediatria de forma geral. Sim. Porque se uma rede privada não consegue absorver, é porque ela não tem leitos suficientes para sua carteira de vidas, né? Então a gente passou a internar no hospital infantil pacientes da saúde suplementar, porque precisou utilizar a estrutura de lá. E essas crianças que tiveram acesso lá, o testemunho, que já foi no final da reforma, né? O testemunho era interessante, porque eles chegavam lá com medo, porque vou para um hospital público, né? E quando chegava lá, se sentia melhor, né? O hospital todo reestruturado, né? Com a equipe toda preparada, né? Todo mundo de UTI, né? Então isso foi muito interessante. Assim, o sentimento agora final, né? Assim, do hospital, porque eu saí agora dia 30, né? 30 de março eu deixei a direção. São 7 anos de direção, né? E você olhar para o hospital todo reconstruído, né? Os consultórios todos bem dignos, né? Os repousos, servidores dignos, tudo do jeito que tem que ser, né? Isso aí é uma satisfação muito grande, assim, sabe? E interessante porque a gente sabe que é possível. Sim. Então, essa quebra de paradigma, né? Que eu tive lá no começo da residência, assim, eu queria, né, que o meu hospital lá no Piauí fosse parecido com esse aqui. Aí hoje eu tenho um hospital, a gente trabalha num hospital que era melhor do que o que eu sonhei lá atrás, né? Então, eu acho que isso foi interessante, porque eu vislumbrei ainda no começo da vida de estudos, né, de ortopedia, depois tive uma oportunidade, né, de uma gestão de um hospital público, onde eu sou concursado, sou servidor do hospital, e hoje a gente conseguir entregar para a população e para a gente, que é servidor, um hospital melhor do que aquele que eu pensei, né, lá atrás. Então, assim, não tem sentimento melhor, né? Não tem sentimento melhor, não. E, assim, a qualidade do serviço lá agora está compatível com a estrutura. Entendi. Porque na mudança de processo de trabalho, você tem uma dificuldade. Você conhece a teoria das janelas quebradas, né? A teoria da janela quebrada. Quer dizer, você querer mudar, né, o perfil de uma situação com a estrutura física muito ruim, muito deteriorada, ela é difícil, porque você te faz pensar que a tua ação tem que ser parecida com aquele ambiente que você está. Quando você entrega um equipamento todo reconstruído, bem iluminado, todo dentro das normas sanitárias, um ambiente que é bom estar lá dentro,
até a postura da gente muda, né? Porque primeiro a gente se sente valorizado. E depois que te constrange não estar à altura da instituição. Os testemunhos, né? Eu tenho um grande amigo lá, a mãe dele trabalhou com meu pai até se aposentar, né? E eu conheço ele desde de menino, e ele trabalha lá no hospital. E ele fez um testemunho interessante. Ele dizia assim, que chegou ao ponto de ter vergonha de dizer que trabalhava lá. Isso é duro. É duro. É difícil. E aí hoje não. Ele chega na porta do hospital, tira foto para mostrar, dizer, eu trabalho na sala infantil. É outro hospital. Isso acho que é o maior resultado, né? A pessoa ir trabalhar dizendo assim, eu trabalho numa instituição digna. Quer dizer, foi te fazer inveja, tu tá trabalhando ali, né? Mas eu trabalho aqui, né? Sim. E então mudou totalmente, né? Inverteu o sentimento. E esse testemunho é importante porque é de um servidor que é da casa, que tem muitos anos lá dentro, como eu, né? Eu tô lá, eu digo assim, o que tu mais gostou? Eu falei, pai, porque eu vou ficar velho trabalhando num lugar bom, né? Então tá tudo certo, né? E é outro hospital. A estrutura logística é fenomenal. É assim, o que tem de ponta hoje aqui é o hospital infantil. E, infelizmente, assim, o espaço pudesse aumentar mais, pudesse crescer mais, mas é um hospital que o Piauí estava precisando. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos ampliar lá não, nós vamos descentralizar. Aí é o ponto. Vamos deixar do jeito que está, fazer alta complexidade lá dentro, fazer neurocirurgia, cirurgia de aparelho digestivo complexo, do aparelho urinário, fazer ortopedia, escoliose, tá? E vamos operar o básico fora de lá. Aí a gente vai fazer agora, ter que colocar a cultura da descentralização de fato, né? Vamos botar para operar a hérnia lá no interior, vamos botar para operar a fimose do interior, vamos operar para fazer cirurgias pequenas no interior, né? Então, assim, a estrutura dele hoje, ela é suficiente para o que é natural dele, que é de média, que precise de UTI e alta complexidade. Então, o que nós temos que avançar a partir de agora na pediatria é a descentralização. E esse era o ponto que eu queria chegar, assim. Quais são os planos futuros, né, para a gestão da pediatria, assim, como geral, para o Estado, né? O desenho da saúde no Estado do Piauí, ele é muito bem definido, né? Ele é dividido, assim, são 4 macro-regionais, né? E depois em 11 regiões de saúde. Então, ele é feito para ser descentralizado. Então, você hoje já tem grandes avanços. Você tem neurocirurgia lá em Floriano, tem Picos, tem Parnaíba. Começou agora. Beleza, né? Então começou a desafogar agora o HGV, começou a dar sobrevida ao paciente. Na pediatria, tem que ser a mesma coisa. Vou te contar uma coisa aqui. Pensamento da descentralização. É porque, assim, é tanta coisa que a gente pensou e planejou lá dentro que a gente ficasse conversando aqui, a gente ia levar, assim, sei lá, uns 3 dias aqui, mas vou lhe contar um fato. No ano de 2015, o que eu contei para vocês? Que não tinha informatização, né? Sim. Uhum. Então, quando a gente começou a avançar para a informatização, o que a gente fez? Começou todas as informações de cirurgia passaram aí para o sistema Hydra. Sim. Tem que botar, não, compra o computador, bota o computador, o problema não é computador, vamos... E começou, a gente passou a alimentar de fato o sistema Hydra. E quando se fez uma avaliação de tempo mediano para a realização de procedimentos, se chegou a 1.120 e tantos dias. 1.200 dias. O sistema aí é o sistema de regulação do Estado. Né? De controle de cirurgias eletivas, né? Então, quando se fez essa avaliação do tempo de espera, você esperava 3 anos. Sim. Aí eu disse, meu Deus, quando eu vi aquilo ali, eu tomei um susto, né? Como é que se resolve isso aqui? Então, a gente chamou, tem um amigo nosso que é médico de lá, urologista, pediatra de lá, o doutor Djalma. Djalma administrador. É um fenômeno. Ali, o pesquisador. Pesquisador. Ele chamei ele, né? Sabia da capacidade dele. Falei, Djalma, nós temos aqui um problema. Eu tenho esse calhamaço de criança aqui, a gente precisa localizar e precisa mapear o estado. Então, eu preciso saber onde é que elas estão. Aí ele pegou o código IBGE, localizou por emissão de AIH, criou um mapa termográfico, né? Então ele sabia onde é que estava mais concentrado ali, onde é que estava a distribuição. Aí a partir daí a gente levou para a Secretaria de Saúde
e a secretaria nos indicou onde seriam os hospitais capazes de resolver. Assim, tinha estrutura para operar. E a equipe do infantil passou no ano de 2017, isso a gente passou 2016 de estudo, né? Aí 2017 começou as ações. E ficamos 2017, 2018. Mutirões nem chamou mutirão porque eram programadas, né? Entendi. Pegava a fila e ia realizando por região. Quando se chegou lá no ano de 2019, né? Esse tempo, que era de 1.200 dias, caíram para 309. Então a gente provou que a descentralização é de fato o que tem que acontecer. Porque o hospital infantil ele tem que ficar com o que é de natureza dele. 2020 aí foi interrompido, né? Nós tivemos a pandemia, 2 anos e tal. Aí está voltando agora essa reestruturação. Então abriu agora um serviço de... Só que agora está abrindo de forma definitiva, né? Abriu Parnaíba, definitivo, Floriano, definitivo. Então essa rede ela tem que ser ampliada. O hospital infantil ele não pode mais ser ampliado. Ele tem que evoluir para outras coisas. Para cirurgia cardíaca pediátrica, para neurocirurgia, para cirurgia ortopédica, para urologia e cirurgias complexas de abdômen. E a clínica médica dos casos raros. Então, eu acho que o grande avanço que tem que se ter agora é em priorizar a pediatria. Fazer o inverso do que aconteceu nas últimas décadas, né? Foi o fechamento de leitos pediátricos da rede privada e da rede pública. Brutal. Na rede privada porque dá prejuízo, a visão empresarial, e na rede pública foi uma política do SUS. E começou a fechar esses leitos pediátricos e concentrar, e fazer o que não se deve fazer, que é uma centralização. Né? Então, o avanço vai ser esse. Vamos forçar aquilo que é necessário, que é de natureza do Estado do Piauí. Qual é a natureza do Estado do Piauí? Descentralizar. Então, o desenho da rede é descentralizado, então nós vamos fortalecer as regionais. Então, fortalecer as regionais, aí as regionais fortalecem as suas regiões de saúde. Aí você vai ter uma saúde de qualidade, porque aí aquele tempo de espera, aquela demanda, ela resolve perto de onde você mora. E isso não é impossível, não. Isso é possível, a gente já provou com um trabalho, né? A gente fez um desenho, fez um modelo e apresentamos e funcionou. Mas agora precisa estruturar de uma forma definitiva, que é montar as equipes pontualmente, né? Você ter todo esse preparo da rede. E acho que a força maior que a gente tem que fazer lá no infantil é a criação da cirurgia cardíaca. Vinícius, a estrutura do hospital, infantil, ela faz todo tipo de cirurgia? Faz todas hoje. Hoje todas as cirurgias é possível fazer. A gente tinha, os gargalos eram o quê? Leitos de UTI, né? Que eram 9 leitos, hoje são 18 leitos, né? Tem mais 6 que são ocupados hoje por crianças com atrofia muscular espinhal, né? São crianças que são de internação crônica lá no hospital, mas são estruturados como UTI, né? Você tem a ampliação da neurocirurgia, você tem a ampliação da rede de urgência e emergência, inclusive essa abertura dos leitos da rede de urgência e emergência, elas vão ser efetuadas agora. Então, finalmente, esses 20 leitos que eram lá eles foram construídos, estão todos mobiliados, agora está sendo feita a reabertura, a abertura de 20 leitos de retaguarda, né, para a rede de urgência e emergência, mas regulado, né? Só isso aí vai dar um incremento de 206 mil por mês só do programa da RUI, né? Então, aquele faturamento que eu te falei lá atrás, que era menos de 200, só com essa abertura de leitos vai faturar mais do que era lá. Porque vem do programa 200, mais o que aquele leito vai produzir, né? Então, a sustentabilidade do SUS, ela não fecha a conta, né? Por que ela não fecha? Pela complexidade e pelo preço, né? Então, tecnologia avança, você avança também e o preço do SUS ele não acompanha. Né? Então, assim, você trata aqueles pacientes com tudo que pode ser feito, né? Cirurgia minimamente invasiva, procedimentos endoscópicos, né? Usa implantes de qualidade,
mas você pelo menos ameniza, porque você fazendo a reorganização do hospital, você aumentou a capacidade de internação, aumenta a capacidade de faturamento, aí o hospital ele começa pelo menos a respirar melhor e tira um pouquinho da pressão sobre investimento do Tesouro do Estado, né? Muito bom. Ponto importante? Vamos lá, relembre aí. Quebra o Parte gelo. sensacional. Antes da gente já iniciar com as perguntas do Instagram, mas vamos lá. Pessoal, se você não se inscreveu, não segue nosso Instagram, @med.cast. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar aquele sininho, aí vem o som top que nosso editor coloca. Dá aquele like maroto que ajuda a gente demais, você não tem ideia. Comentar, compartilhar, façam perguntas aqui, a gente tá para responder vocês, o que vocês precisarem. Então, peraí. Vamos lá, diga lá. A gente conversou só da parte da saúde e tudo, mas tem um hobby que ele tem uma paixão por cavalos, né? É um hobby. Eu vi. Ele tem uma paixão por cavalos, é uma coisa assim muito bonita. Eu olho assim, rapaz, é uma coisa assim espetacular. Os animais lá é uma coisa diferente, né? O cavalo, assim, ele são, assim, eu vejo de uma forma também muito diferente do que as pessoas veem, né? No ano de 1999, quando eu passei no vestibular, naquela época meu pai me deu uma égua. Naquela época o filho do doutor ganhava um carro, né? Ele me deu um cavalo, né? Então tu vê como eu gostava pouco quando era menino, né? Que aí, e teve um fato interessante, assim, não foi nem porque eu ganhei essa égua. O papai, ele tinha uma dor crônica, né, lombar, que eu cresci vendo o papai, às vezes, dormir numa cadeira por causa da dor, né? E ele tinha uma resiliência muito grande, ele não se queixava, mas a gente sabia que ali era por conta da dor. E por conta desse presente que ele me deu, a gente passou a criar uma rotina de montaria. Nós dois juntos. Começamos aí a montar com frequência, né? Durante a semana a gente ia montar, durante o final de semana ia montar. E aconteceu uma coisa, ele nunca mais teve dor. Desapareceram as dores dele. E isso aí aumentou um laço meu e dele com a história do cavalo. Eu fui embora, né? Fui fazer depois, terminei a faculdade, fui morar fora, né? Para poder fazer a residência. E nessa época eu falei para ele, não, pai, vende na época eu chamava Princesa Forecast. Não, pode vender a égua, porque não tem previsão de voltar e tal, e vendeu. Mas ele continuou com a rotina dele de montaria, né? E quando eu retornei para cá, a gente voltou imediatamente a conviver novamente com o cavalo. Então, assim, o cavalo ele tem várias coisas que são envolventes, né? Primeira coisa, ele cria uma relação entre o homem e o cavalo, que ele é interessante, porque ele melhora a concentração, ele melhora o equilíbrio, ele tem capacidade, durante a atividade equestre, você tirar fortalecimento muscular, que provavelmente foi isso que aconteceu. O papai passou a ter um fortalecimento muscular por conta de montar, né? Assim, corriqueiramente. A ativação de áreas cerebrais, tem vários estudos que mostram que é o esporte que mais ativa a área cerebral, porque são vários sentidos ao mesmo tempo que você está utilizando durante a montaria. E daí veio a ecoterapia, né, por conta desses estudos. Então, do ponto de vista, né, de afeto, veio daí, né, porque foi uma coisa que, por alguma coisa, meu pai me deu esse animal e por isso ele melhorou a qualidade de vida dele. Então já criou uma relação, um respeito diferente, né? E depois, dentro dessa convivência com o cavalo, ele é impressionante porque ele te abre um leque de relações. Então, o cavalo, tu senta numa mesa com as pessoas que convivem com o cavalo, você está sentado na mesa aqui com um cara que é um domador, um ferrageador, mas está junto de um cara que é publicitário, um cara que é advogado, um cara que é engenheiro, um cara que é dono de uma multinacional, e todos conversam no mesmo nível, falando do mesmo assunto, que é o cavalo. Então, o cavalo, a relação de quem monta, ela atrai pessoas de diversos nichos
e de diversos níveis sociais e conversam do mesmo assunto de igual para igual. Então, isso é muito importante no cavalo. Aí, a partir daí, eu comecei depois a me apaixonar por produção. Aí comecei a querer reproduzir animal. E hoje, além desse amor do cavalo, eu faço a produção de animais. Aí comecei a fazer leilão, né? Tem um leilão anual que a gente realiza. Tudo. Vira um pouco de comércio, mas mais do que comércio, é tudo isso que envolve. São relações, formação de pessoas. Você pegar uma pessoa que não teve uma capacidade de seguir uma carreira acadêmica e ela aprender a ferragear, a casquear, a domar um animal, ela não fica desempregada nunca. A gente tem centenas de amigos que passaram pelo grupo da gente, passaram lá pelo VIP Ranch e que estão hoje com vida tranquila, independente, vivendo bem. Então, assim, o cavalo ele é um animal diferente. Ele tem um poder de trazer pessoas para, assim, de fazer conexões, né? Todo mundo que eu levo para uma viagem de cavalo, o cara fala, negócio de cavalo, vamos comigo. Aí vou na viagem. Quando chega lá, o cara volta, pô, conhecia fulano. Falei, conhecia fulano aqui, porque é criador de cavalo. Pai, Duda Mendonça é criador de cavalo. Então, você tem série de pessoas que fazem, que tem esse rompimento de paradigma. Eu já resolvi aqui no Piauí um problema de uma cirurgia, de uma neurocirurgia, de uma estenose cervical gravíssima, que a gente tentou resolver aqui e ninguém tinha experiência para aquilo ali, né? Porque não tinha feito o procedimento lá. Era um negócio, uma condição de compressão do tronco cerebral diferente do normal, assim, né? Com risco muito alto. Pois eu consegui trazer uma equipe de neurocirurgia de São Paulo para cá por conta do cavalo. Porque eu me lembrei que tinha um piauiense chamado Francisco Sampaio, que era um craque de neurocirurgia de coluna, que trabalhava no Sírio. E eu conheci ele por causa de quê? Cavalo. Por causa do cavalo. Conheci ele no Ceará. Então eu me lembrei. Eu falei, cadê o telefone daquele cara lá? Ele tinha operado, nessa época, ele tinha operado o José Serra, que tinha sido governador de São Paulo, né? E aí me deu estalo. Pai, eu acho que aquele cara, ele sabe. Aí liguei lá para Fortaleza, né? Atrás lá do contato dele, o pessoal me passou. Eu liguei para tu tá lembrado? Vinícius lá, Teresina, tá. Pai, tem uma situação aqui muito séria. Aí mostrei para ele o caso. Ele disse, cirurgia é tanto. Eu falei, não, bicho, tu não tá entendendo. Nós somos irmãos. Eu falo o seguinte. É irmão de cavalo. Eu arranjo uma data aí que tu possa vir e a gente organiza aqui tua vinda aqui e tal. Ele disse, rapaz, eu vou. E aí a gente fez isso. Então, assim, a minha relação com o cavalo vem disso, assim, de muito network criado, muito relacionamento. Tem esse lado que eu nunca esqueci dessa situação que aconteceu com meu pai. E hoje, assim, é um misto, né, de lazer com produção, né, de levar as coisas assim um pouquinho mais no comércio também. Eu tenho essa proximidade com o cavalo por causa do meu sogro também. Meu sogro é um apaixonado também. Olha, tá Cavalo. vendo? Acaba bom. Vamos para as perguntas do Instagram? Bom. Temos algumas perguntas aqui. Muitos já foram respondidos, mas teve uma que não foi. Doutor, qual foi o seu maior desafio como médico? Como médico? Como médico. E a segunda é como gestor, mas como gestor já foi. Eu acho que o nosso desafio como médico, ele não existe um desafio, ele é todo dia, né? É você se manter seguindo tudo aquilo que você jurou ser. É você se ver no outro. Eu acho que esse é o maior desafio de qualquer médico. Não tem cirurgia difícil, né? Porque aquilo é tua vida. Então, é o que você estudou, o que você é treinado. Mas eu acho que o desafio de todos nós médicos é nos mantermos sempre cuidando do outro, mas nos colocando no lugar dele. Porque no momento que a gente perde essa noção, né, de olhar para o paciente, com a gente nos colocando no sentimento dele, eu acho que você se perde na medicina. Então, o desafio não é o procedimento, o desafio é você não fugir daquilo que você jurou.
Isso é um desafio diário. Sem E dúvida. quais são os planos futuros, agora que você saiu da direção do hospital? Quais são os planos? A gente assim, essa experiência de vida pública, ela nos fez aprender muito, né? E, assim, eu enxergo que há como a gente trabalhar muito mais para frente, principalmente trabalhando nessa história da descentralização da saúde, levando expertise para como reconstruir alguns lugares, como seriam os processos para chegar naquilo ali. Então, assim, eu continuo normal, né? Hoje trabalhando, fazendo meus atendimentos, né? Minha vida de trabalho normalmente, mas eu acho que eu estou preparado para outros caminhos, né? Assim, continuar na vida pública, mas ir um pouquinho mais à frente, né? E aí Deus é que vai guiar. Aí, Nós já estamos finalizando, né? aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer, assim, que a gente sempre faz no final. Se você pudesse voltar hoje no tempo e conversar com você que acabou de entrar no curso de medicina, que terminou, ou então que terminou agora o curso de medicina, o que você diria pra você mesmo, se pudesse ter esse bate-papo assim, de 1 hora consigo? Não, eu sou muito tranquilo, assim, sabe, em relação a isso. Eu acho que a única coisa que as pessoas têm que ter um cuidado hoje é de não mercantilizar a saúde, porque não é um produto, né? Você tem N coisas para poder você virar comércio, né? Seja bom, que aí você vai ter retorno. Seja bom no que você for fazer. Quero só me formar e vou trabalhar direto, não quero fazer nenhuma especialização. Ótimo. Agora, vá sempre seguindo tudo aquilo que o médico tem que ser. Ele não pode mercantilizar a profissão dele, ele tem que servir. Ele tem que passar o tempo dele todo escutar o paciente. Porque muitas vezes o diagnóstico está só na conversa, né? Está só na escuta. conversa. Então, assim, o conselho que eu dou é que faça medicina sendo igual São Lucas, né? Faça medicina por amor. O dinheiro que vem, ele é consequência total. Se você for bom, o dinheiro vem. Não é o objetivo maior. Quando você vira a chave disso, quando você passa a se espelhar, né, às vezes no financeiro, ele vai se perder, que é a história do desafio. É você não ultrapassar o limite prudencial, né? Então você tem que todo dia, esse recém-formado, todo dia, 20 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, todo dia ele tem que se olhar para si. Será que eu estou fazendo aquilo que eu jurei fazer, né? Que é o cuidar de verdade? Tem que ter cuidado com isso. Na verdade, não tem especialidade boa, não tem especialidade ruim. Não existe isso, não. Isso aí depende de cada um, de como ele vai conduzir a vida dele. Excelente, meu amigo. Acho que A mensagem final do Dr. Vinícius para os estudantes que estão aí começando a carreira, os recém-formados, os médicos mais maduros, o que é que você poderia dizer hoje para eles todos? Não, eu acho que a gente tem que... A gente está num momento complexo, né, da medicina, assim, do ponto de vista de espaço, né? Eu acho que a evolução tem que ser para uma carreira médica já, digamos, médico de Estado, que é o grande sonho, né, de todos nós. Eu acho que a gente não pode perder essa ideia de que nós somos heróis, né? Porque a gente não pode ser herói só no marketing, tem que ser, na verdade, valorizado como herói. Eu acho que os grupos eles têm que voltar a trabalhar fortemente, pensando na qualificação, principalmente na proteção da classe. Você tem um aumento muito rápido do número de vagas, não sei se eu nem questiono o número de vagas, mas talvez
em que condições os cursos estão sendo criados, né? Então você tem que avaliar muito isso aí. E a gente tem que tomar, em algum momento, algumas decisões de representatividade, de pessoas que estejam nos lugares certos, dentro dos conselhos, dentro de Câmara Municipal, de Câmara Federal, para poder a gente começar a ter um controle maior sobre isso aí. No momento, assim, nós médicos, né, os enfermeiros também, os fisioterapeutas também, eles têm que se empoderar, né, e não é só verbalizar, é criar condições de que pessoas da classe estejam nos lugares certos. Então, precisa ter representação federal, precisa ter representação estadual, precisa ter municipal, para que a gente não permita que seja cada vez mais, né, levada a medicina, essa abertura de cursos, todo esse volume que tem aumentado de abertura, de forma, às vezes, não controlada, digamos assim. Excelente. Vamos para os nossos agradecimentos. Relembrar mais uma vez, né, Lucas? Assim, não temos como agradecer. Sua presença aqui foi excepcional. Assim, a história que o senhor contou aqui pra gente, o bate-papo que a gente teve hoje, engrandecedor. Não, fora a aula de gestão de um hospital público, Não, né? isso aí nem. Hoje Isso foi aí uma nem. aula. Isso aí foi. É uma aula. Vamos Agente e processo são poucos gestores que fazem isso. e respeitar. Respeitar. É aquela respeitar. coisa. O mais Então, difícil. faltou uma pergunta. Faltou uma pergunta. Diga aí. Como era que você motivava os seus colaboradores? Presença. Participando, sofrendo junto. Na hora que, de madrugada, tinha um problema lá, eu ia. Para eles entenderem que eu era parte daquilo. Eu não estava lá Só por estar. para orientar. Eu estava sofrendo junto, né? Então, tinha queda de energia. Eu estava lá de madrugada. Chovia, tinha goteira. Eu estava lá de madrugada. Então, isso aos poucos foi construindo essa relação, né, de afinidade e credibilidade. Porque eu faço questão que eles entendam que eu sou servidor. Eu estava diretor, Sim. mas eu sou servidor, né? Então, eu acho que esse foi o ponto principal. Foi sofrer junto. A grande sacada de quem coloca uma pessoa para gerir algum sistema, algum hospital, alguma coisa, é pegar uma pessoa que tá lá dentro. E você tava lá dentro. Você tava lá, você viu toda a dificuldade que foi para poder implementar um sistema, Exato. um corpo de ortopedia pediátrica, que viu todas as dificuldades que o hospital tinha, e depois foi para a direção e conseguiu trilhar isso. Percebeu que o problema era pessoal, as pessoas lá que trabalhavam, corrigiu, depois foi para a estrutura, e aí foi trilhando. Então, assim, a grande sacada é essa: pegar uma pessoa que estava lá dentro e aí transformar essa pessoa, poder ver que essa pessoa tinha uma visão diferente daquele local e ela conseguiu transformar. Exatamente. Na realidade, ele conseguiu fazer com que uma das coisas difíceis é conseguir separar na cabeça das pessoas o que é ser um diretor por si só do que é ser uma liderança legítima. Através do trabalho dele, com a presença dele naquele negócio, de fazer parte daquilo ali, de ver que eles estão sofrendo junto, eu acho que faz total diferença. Com certeza. Para que eles entendam e que eles respeitem muito mais a figura dele como líder e não só como diretor. Eu acho que isso aí é super importante. Queríamos agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam. Importantíssimo. Nosso Instagram, @med.cast, nosso YouTube, Grupo Medcast. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Nosso Spotify, agora a gente também está no Spotify. Grupo Medcast. Grupo Medcast. Se inscreva, curta, Classifique. Toque o sininho. Dá aquele sininho massa que todo mundo ajuda demais a gente. Tô, Vinícius, muito obrigado. Sim, foi uma aula. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Agora marcar lá no VIP Ranch, lá nos cavalos agora, pra gente poder entender. Bom demais. Vai entender. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Pessoal, até o próximo Medcast. Tchau, gente. Até a próxima.